Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Essa videoaula é para a atividade 43 lá do Clécio. A atividade 43 é dividida em duas partes, em dois conteúdos. A distância de ponto a ponto e ponto médio. Nessa primeira videoaula, nós vamos trabalhar exclusivamente com a distância entre dois pontos. Lembrando que, nesse momento, nós estamos trabalhando com a distância entre dois pontos no plano cartesiano, ou seja, num plano. Se a gente estivesse trabalhando uma esfera, uma elipse, a história seria completamente diferente. Galera, qual que é a diferença? Qual que é a definição entre distância entre dois pontos? É o menor caminho que nós temos que percorrer para sair de um ponto A e chegar no ponto B. Traduzindo, é uma linha reta. Então a distância entre A e B vai ser uma linha reta. É isso. Então, de repente, estou aqui no plano cartesiano. Eu tenho aqui o meu ponto A. Eu tenho aqui o meu ponto, vou colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui eu tenho meu ponto A, aqui eu tenho meu ponto B. Então a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser o quê? Uma linha reta. Então aqui nós temos uma linha reta ligando o ponto A e o ponto B. Essa matéria consiste no quê? Em calcular essa distância. Essa distância a gente vai representar pela letra D de distância. Vocês são acostumados a chamar qualquer coisa de x, mas aqui tem um valor real, um significado concreto, e nós vamos usar a letra desse significado, que é a distância. Então aqui nós temos a distância entre A e B. Galera, como que a gente vai fazer? Se você entrar na internet, vai ter um punhado de vídeos explicando, passando fórmula, assim por diante. Eu não quero que vocês aprendam por fórmula, eu quero que vocês façam por lógica. Se vocês aprenderem a lógica, a qualquer momento você vai conseguir fazer. Fórmula vocês vão acabar esquecendo. Agora, se você realmente aprendeu a lógica do exercício, quando você precisar, você vai lembrar desta lógica. Galera, qual que é essa lógica? Colocar no plano cartesiano e dar um jeito de montar um triângulo retângulo para a gente aplicar o teorema de Pitágoras, que também já foi tema de videoaula nossa. Então aqui vou colocar um plano cartesiano. Lembrando que no plano cartesiano o eixo x é o deitado e o em pé é o eixo y. Galera, cada um desses pontos vai ter uma localização do plano cartesiano. Eles são representados por duas coordenadas. A primeira que aparece é o x, a segunda que aparece é sempre o y. Par ordenado. Tem uma ordem alfabética. Primeiro vem o x, depois vem o y. Então aqui no ponto A, sei lá, vou chamar aqui de 7. E aqui eu vou colocar coordenadas, sei lá, 2. Lá no ponto B também vou colocar duas coordenadas. Vou colocar aqui coordenada x valendo 6. E aqui embaixo, sei lá, 1. Galera, fiz por ordem de escala. A escala não é importante nesse contexto, nesse conteúdo. O que importa é a lógica. Galera, então, de A até B, o ponto A vai ter uma coordenada 2 do x, 7 para o y. O B, o x vale 6, o y vale 1. É muito comum o aluno fazer confusão. Lembre, par ordenado, ordem alfabética. Primeiro é o x, segundo é o y. Agora, por lógica, eu vou transformar esse plano cartesiano, eu vou fazer aparecer um triângulo retângulo. Aonde? Ele está bem aqui, ó. Então aqui nós temos o triângulo retângulo. Quais são as medidas desse triângulo retângulo? A hipotenusa vale D, nós fizemos sempre com x, porque vai representar uma variável qualquer. Aqui tem um significado concreto, é a distância, depois que eu coloquei o D. Então a hipotenusa vale D. E aqui nós temos os dois catetos. Qual que é a medida desse cateto? Você começa a contar no 2. Para chegar no 6, do 2 até o 6, você tem quantas unidades? 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem que andar 4 unidades. Se você quiser fazer a conta, 6 menos 2, 4. Agora aqui no eixo y.
De 1 para 7. Se eu sair do 1 para chegar até no 7, eu tenho que andar quanto? Eu tenho que andar 6 unidades. Se eu quiser fazer a conta, 7 menos 1, 6. E, pelo fato de ser um plano cartesiano, aqui vai ser igual a 90 graus. Feito isso, galera, a matéria nova acabou. Agora a gente cai na matéria antiga, Teorema de Pitágoras. Para a gente encontrar o valor do D, é só usar o Teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo que eu fiz em rosa. Eu não sei se no vídeo aí vai dar para diferenciar as cores, mas aqui nós temos um triângulo. Aqui eu tenho um cateto mede 4, aqui eu tenho um cateto que mede 6, e aqui tem hipotenusa valendo D. Então eu vou montar um Teorema de Pitágoras para a gente encontrar o valor do D. Vou apagar um pedacinho aqui só para montar a fórmula. Galera, lembrando que o Teorema de Pitágoras, a gente sempre começa pela hipotenusa. Então vai ficar D ao quadrado. Lembrando que esse quadrado é porque a figura começa com 2 quadrados, assim por diante. É só relembrar, é só rever aquela videoaula. D ao quadrado igual os catetos. Galera, os catetos você pode misturar à vontade aqui no Pitágoras. Se quiser começar com 4, pode. Quer começar pelo 6, pode. Fica à vontade. Igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. A partir desse ponto, infelizmente, vou precisar apagar a figura para a gente fazer as contas. Não tem espaço para isso. Resolvendo a conta, a gente sempre faz as potências em primeiro lugar. Vai ficar 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16. Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Somando, agora o segundo passo eu vou fazer a soma. 16 mais 36 dá 52. Finalizando, esse quadrado a gente passa tirando a raiz. Lembrando que pela conta correta a gente tem que passar mais ou menos. Só que como nós estamos trabalhando com distância, e não existe distância negativa, a gente vai descartar o negativo, trabalhar só com o positivo. Então vai ficar D igual raiz quadrada de 52. Galera, algumas raízes são exatas. Não é o caso do 52, que tem 49, depois vai para 64, que são exatas. Se for exato, você tira, belezinha. Se não for exata, você tem duas opções. Uma delas é tentar fatorar. Se der para fatorar, fatora e melhor resposta. Se não der, deixa do jeitinho que está. 52. Vamos ver se dá para fatorar o 52. Galera, esse processo de fatoração também tem uma videoaula sobre radiciação que eu gravei para vocês. O 52 é igualzinho ao processo de tirar o MMC. 52, passa um traço aqui do lado. 52 é par, dá para dividir por 2. 52 dividido por 2 dá 26. 26 é par, dá para dividir mais uma vez por 2, que é igual a 13. 13 já é um número primo, não dá para fazer nada, só dá para dividir por ele mesmo. 13 dividido por 13 dá 1. Estamos tirando a raiz quadrada. Para a gente tirar a raiz quadrada, vou pegar o parzinho de 2 e vou tirar da raiz. 2. O 13 não formou parzinho com ninguém, vai permanecer na raiz. 2 raiz de 13. Está resolvido o exercício. Galera, observe que a matéria nova foi apenas para a gente encontrar o 4 e o 6 para montar o Teorema de Pitágoras. A única coisa nova que é desse conteúdo. O resto é só coisa antiga. Até aqui eu tenho o Teorema de Pitágoras, daqui para cá eu tenho radiciação. Então, 3 matérias e um único exercício simples. Por isso que o pessoal fala que a matemática é complicada. Não é que ela é complicada, ela é sequencial. Se você não aprendeu radiciação, você não consegue finalizar esse exercício. Se você não aprendeu Pitágoras, não consegue fazer distância de 2 pontos. É isso. Galera, vou fazer mais um exercício, vou pegar a parte negativa do gráfico e mostrar para vocês que é a mesma coisa.
Agora eu vou começar passando 2 pontos para a gente colocar no plano cartesiano para a gente encontrar as distâncias. Então, ó, vou colocar aqui o ponto A, menos 2 e 4, e o ponto B, 6 e menos 5. Galera, então eu vou colocar esses pontos no plano cartesiano, lembrando que aqui a escala não tem importância nenhuma. Vou fazer completamente fora de escala. Montando aqui o plano cartesiano. Escala é uma coisa, fazer torta é outra, né? Tá, e melhora um pouco. Ponto A, o x vale menos 2. Tá aqui o menos 2. E o y vale 4. Então aqui eu tenho o 4. Tá aqui o primeiro ponto A. Ponto B, 6 e menos 5. Aqui eu tenho 6. Eu vou ligar com y valendo menos 5. Então aqui nós temos o ponto B. Ponto A, ponto B. A distância entre esses dois pontos é esta reta aqui, galera. Que eu estou chamando de D. Agora você tem duas opções. Ou você monta um triângulo para cá ou para cá. Dá na mesma. Eu vou montar aqui embaixo. Então está aqui o triângulo. Agora, pelo fato de ter aparecido números negativos, a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque, ó, vou começar a contagem aqui na parte negativa, vai chegar no zero e vai continuar a contagem. É a mesma coisa que eu pegar uma régua. Eu vou pegar uma réguinha aqui. Eu vou medir essa parte, depois eu meço essa. Depois a gente vai juntar as duas partes. Se você quiser fazer direto, dá também, ó. Vou fazer direto, ó. Esse cateto aqui embaixo, do menos 2 até o 6. Para eu sair do menos 2 e chegar até no 6, eu tenho que andar quanto? Eu vou andar 2 unidades até chegar no 0. Depois do 0 ao 6, eu vou andar mais 6. Então, nós temos uma distância de 8 números. Então, aqui nós temos 8 unidades. 6 na parte positiva, 2 na parte negativa. Vai dar um total de 8. E aqui em cima, mesma coisa, ó. Do 0 até chegar no 4, a gente vai andar 4 unidades. Do 0 até chegar no menos 5, a gente vai andar 5 unidades para baixo. 4 para cima, 5 para baixo, nós temos que andar 9 unidades. Então aqui nós temos 9. Repetindo, daqui para cima são 4, daqui para baixo são 5, total 9. Agora é só usar o teorema de Pitágoras aqui. Aqui vale 90 graus. A hipotenusa vale D. 8 e 9 são os catetos. Montando aqui o teorema de Pitágoras. Vou pagar um pedacinho aqui para montar a conta. D ao quadrado igual. Os catetos, tanto faz você começar pelo 8 ou pelo 9. Dá na mesma. Vai ser igual a 8 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Galera, a matéria nova termina aqui. Montou o gráfico, descobriu 8, descobriu 9, acabou matéria nova. O resto é coisa velha. Aqui então, resolvendo o teorema de Pitágoras. A gente começa fazendo as potências, então vai ficar 8 ao quadrado. 8 vezes 8 dá 64. Mais 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Fazendo a conta, 64 mais 81, 4 mais 1 dá 5, 6 mais 8, 14. 145. Galera, 145 também, detalhe, quadrado a gente passa tirando a raiz.
vai ficar a raiz quadrada de 145. Galera, raiz quadrada de 145 também não é exata. 144 sim, que vale 12. Então vai ser 12, alguma coisinha. Mas eu vou querer a resposta exata. 145, analfabeto. Aí, agora sim. Galera, melhorando a resposta. 145, vou tentar fatorar. Cento e 45 é ímpar, termina em 5, não dá para dividir por 2. O próximo primo que nós temos é o 3. Para saber se dá para dividir por 3 ou não, é só somar 1 mais 4 mais 5. Se essa soma estiver na tabuada do 3, dá para dividir por 3. Se não tiver, não dá. Somando, 1 mais 4 dá 5, mais 5, 10. Nós não temos 10 na tabuada do 3, então não dá para dividir por 3. O próximo número primo é o 5. Termina em 5, então dá para dividir por 5. 145 dividido por 5. 14 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Para 14 sobra 4. Abaixo 5. 45 dividido por 5 vai ser igual a 9. 29 também é um número primo, então não dá para fazer parzinho nenhum. Portanto, a resposta para aqui, raiz quadrada de 145. Tá aí, galera. Tá aí essa primeira videoaula. Vou gravar mais uma agora na sequência, a segunda parte, que é para o ponto médio. Até mais, hein? Valeu, hein?